E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Souza e bem-vindos ao meu canal. E finalmente eu tô de férias e o fato de eu estar de férias acaba me liberando um pouquinho mais de tempo. Então eu tenho tido contato com alguns livros e eu tenho achado eles bem interessantes. Eu resolvi trazê-los aqui pra vocês hoje e resolvi indicar, né, fazer essa indicação literária que eu acho muito importante, você estar sempre em contato com algum livro, sempre estar lendo bons livros. E eu acho que vocês vão gostar, então vamos começar. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, porque os vídeos não são muito frequentes, por enquanto. Em breve virão mais vídeos, eu prometo, de verdade. Então, quando eu posto vídeo novo, vocês ficam sabendo, se inscrevem. Também já deixa o like, que ajuda muito, e eu sempre esqueço de deixar um like nos vídeos que eu assisto, porque eu saio e já vou assistir outro. Então já deixa agora, que aí você não esquece. Vamos começar. O primeiro livro que eu tenho pra indicar se chama Senhora, e ele é um livro muito bom. O autor dele se chama José de Alencar, e ele faz parte de uma literatura muito clássica, né? Mas ele é um livro que eu gostei muito, ele é um livro muito top, assim, eu super recomendo. Basicamente ele conta a história de uma mulher chamada Aurélia Camargo, e ela é filha de uma costureira bem pobre, e ela quer se casar com o namorado dela, né? Chamado Fernando Seixas. Só que o Fernando, ele troca a Aurélia por uma mulher chamada Adelaide Amaral, que ela é uma menina rica, ela é de uma boa família, então na visão do Fernando vai ser melhor ele se casar com a Adelaide. Então ele abandona a Aurélia e segue a vida com ela. Só que a Aurélia fica órfã e ela acaba recebendo uma fortuna muito grande do seu avô. E ela fica rica, ela vira uma mulher rica. E quando ela fica rica, ela descobre que o ex-namorado dela, o Fernando, ele tá solteiro e ele tá numa situação financeira não muito boa. Então o que ela resolve fazer? Ela compra o ex-namorado dela. E eles acabam se casando. Ela resolve se vingar por todos os anos que ela sofreu, todas as coisas que ela sofreu por conta do abandono. Mas ele aguenta tudo e começa a trabalhar pra conseguir comprar, né, de uma certa forma, a liberdade dele. E quando a Aurélia percebe que ele tá mudando as atitudes, eles decidem consumar o casamento. Então eles fazem as pazes e vivem como um casal normal. Eu tenho um carinho especial por esse livro também, mas é uma literatura muito boa, é uma das literaturas que não são tão chatas assim. Ela tem uma linguagem um pouco difícil, mas ele não é um livro chato, então aí é a recomendação. Outro livro que eu acho muito bom, na verdade não é um livro, é uma série de livros, A Desventuras em Série, que conta a história dos irmãos Baudelaire, e eu amo de paixão essa série de livros. Eu amo tudo relacionado às aventuras em série. E tudo começa com um livro chamado Desventuras em Série Mau Começo, que conta a história dos irmãos Baudelaire, a Violet, o Klaus e a Sunny. A história começa quando os pais deles morrem num incêndio e acaba queimando a casa deles também. Então a custódia deles vai para um homem chamado Paul, que é amigo da família e é responsável por administrar a herança deles, né? Porque como eles são menores de idade, eles ainda não têm acesso a todo esse dinheiro. E depois de um tempo, eles vão pra casa de um parente próximo, né? O parente mais próximo deles, só que eles nunca ouviram falar, chamado Conde Olaf. E o Olaf, ele mora numa casa muito destruída, tá totalmente em ruínas. Ele é um ator fracassado, ele tem uma companhia de teatro que não faz muito sucesso. E mais pra frente descobre como que era a relação dele com o pai e com a mãe. Então é uma situação bem controversa, né? Ele é um personagem bem excêntrico. Ele obriga os irmãos a fazerem trabalho doméstico mais pesado. E acontecem várias coisas que vão deixando a história vão te envolvendo mais na história. Até que eles descobrem que o Conde Olaf só quer ficar com a herança deles. Então eles fogem e começam um rio de aventuras. Eles descobrem que os pais dele faziam parte de uma organização secreta. Então acontecem muitas coisas e acontecem muitas coisas interessantes. É uma série de livros bem interessantes, são livros fáceis de ler, né? Se você não gosta muito de ler e quer começar a desenvolver esse hábito, eu indicaria começar
lendo Desventuras em Série. Um pequeno bônus de informação: existe uma série na Netflix chamada Desventuras em Série também, que conta a história dos livros. E na minha opinião foi uma série bem leal aos livros, então os acontecimentos, os fatos são bem parecidos com o que tem na história física, né, no livro. E se você se interessou pela história, mas não quer ler o livro, tem a série da Netflix, que eu super recomendo também. A minha última indicação pra vocês no momento é um livro chamado Ana Karenina, que é um romance, mas não é qualquer romance, não é um romance tipo, é um romance. A história começa quando a família Oblonsky entra em crise porque Dolly, a esposa do Sr. Oblonsky, descobre que eles tinham uma amante e ela fica super chateada, ela fica super, né, mal com toda essa situação. E a irmã de Oblonsky, a Ana, ela entra na história e convence a Dolly a desistir do divórcio e a continuar com o casamento. A Anna Catherine, ela é casada com o oficial de São Petersburgo. Então ela faz parte da alta sociedade russa, ela tem grande influência e ela é muito conhecida por ser uma mulher bem charmosa e muito bonita. Então ela e o marido dela tinham bastante influência. Quando Oblonsky vai até a estação de trem pra encontrar com Ana, ele esbarra com o tenente, o tenente Vronsky. Ele tá lá na estação também, esperando a mãe dele, que vai chegar no mesmo trem que a Ana. E conversando um pouco, o Oblonsky e o Vronsky, eles descobrem que a Ana e a mãe do tenente, elas estão vindo na mesma cabine. Então, depois que elas chegam, o tenente fica encantado com a beleza da Ana, fica abismado em como ela é uma moça charmosa. E o que ajudou também a ele se encantar por essa mulher foi que a mãe dele gostou muito dela. Elas passaram a viagem inteira juntas e a mãe dele adorou conhecer a Ana, né? Quando eles estão saindo da estação de trem, um dos funcionários é atropelado e morre. E depois da Ana insistir muito, o tenente deixa 200 rubras pra esposa desse funcionário. Ele era um guarda, se eu não me engano. E eu não sei se isso vale muito, né? Eu não cheguei a pesquisar quanto que vale moeda russa. Mas pelo que dá pra perceber no livro, não era uma quantidade de dinheiro tão pequena. Era uma boa quantidade até. Por isso que a Ana viu aquilo como com bons olhos, né? No mesmo dia, Vronsky, o irmão da Ana, encontra um amigo de muitos, né, tempos, de outros carnavais, e ele chamado Levin. E ele tá lá na cidade pra encontrar com Kitty, que é cunhada do Oblonsky. E o Oblonsky fala assim: olha, de noite ela costuma patinar num parque. Vai lá naquele parque hoje de noite. E o Levin vai, e eles passam a noite inteira juntos, eles patinam juntos, eles ficam conversando. Só que no dia seguinte teve um baile. E nesse baile, eu não lembro bem qual que era a situação, mas a Kitty, ela se encanta pelo Vronsky e o Vronsky se encanta pela Ana. E a Ana é casada. E aí, Kitty, ela percebe nesse baile que o Vronsky tá muito apaixonado pela Ana. Ela vê o olhar deles, ela vê toda a situação e ela acaba se sentindo muito mal, porque ela sabia que o Vronsky jamais ia querer casar com ela. Detalhe, a Kitty só tinha 18 anos. E toda a história vai se dando nisso, e aí a Kitty fica muito mal. Acontecem muitas coisas que vão deixando a história interessante a partir daí. Então é uma indicação que eu dou pra vocês. É um livro que, na minha opinião, não é tão fácil assim de achar, mas ele vale a pena. É uma super indicação aí pra vocês. Então essas são as indicações que eu tenho por enquanto. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, de indicando livros pra vocês, eu posso indicar algumas séries também. Deixa aqui nos comentários também, e deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam algum desses livros, se vocês já leram, deixa a opinião de vocês. Me segue no meu Instagram, que é mais fácil de eu postar alguma coisa por lá, né, mais fácil de me encontrarem lá. Eu tô sempre ativa no Instagram, tentando postar alguma coisa nos stories, postando alguma foto. Então me segue lá no meu Instagram. E deixa aqui nos comentários outros tipos de livros também, né? Então já temos 3 coisas pra comentar. Temos pra comentar o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês já leram algum desses livros, e se vocês têm outra indicação de livros que são mais nesse estilo, são mais nessa vibe. Então por enquanto é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos e tchau!